Lição 10. A doutrina secreta. Traduzido do livro Mystic Christianity, do autor William Walker Atkinson, ou Yoji Ramacharaka. Parte 2. Existe uma doutrina secreta do cristianismo que não é geralmente conhecido pela maioria, que reivindica o nome de, entre aspas, cristão. Mas sempre foi conhecido pelos místicos dentro e fora da igreja, e sua chama foi mantida constantemente acesa por algumas almas devotas que foram escolhidas para esta tarefa sagrada. A doutrina secreta do cristianismo não se originou com Jesus, pois ele mesmo foi um iniciado de mistérios que tinha sido conhecido e ensinado por séculos antes de seu nascimento. Como disse Santo Agostinho, aquilo que se chama religião cristã existiu entre os antigos e nunca deixou de existir, desde o início da raça humana até que Cristo veio em carne, momento em que a verdadeira religião que já existia começou a ser chamada de cristianismo. Gostaríamos de citar aqui alguns parágrafos dos escritos de um conhecido escritor sobre assuntos religiosos, com a qual concordamos de coração, embora nossas opiniões sobre alguns outros pontos de ensino não concordem com os deste escritor. Ele diz: pode-se dizer que nos dias atuais essas doutrinas simplesmente não são ensinadas nas igrejas. Como é isso? Porque o cristianismo esqueceu muito de seus ensinamentos originais, porque agora está satisfeito com apenas parte, e uma parte muito pequena, do que originalmente sabia. Eles ainda têm as mesmas escrituras, você dirá. Sim, mas essas mesmas escrituras falam muitas vezes de algo mais, que agora está perdido. O que significa as constantes referências aos mistérios do reino de Deus, por sua frequente declaração aos seus discípulos de que a plena e a verdadeira interpretação só poderia ser dada a eles, e que aos outros ele deve falar em parábolas. Por quê? Porque ele usa perpetuamente os termos técnicos ligados ao bem conhecido ensino de mistérios da antiguidade. O que São Paulo quer dizer quando diz: falamos sabedoria entre os que são perfeitos? Um termo técnico bem conhecido para os homens em um certo estágio de iniciação? Repetidamente ele usa termos do mesmo tipo. Ele fala de a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta que Deus ordenou antes que o mundo existisse, e que nenhum dos príncipes deste mundo sabe. Uma declaração que não poderia de forma alguma ter sido verdade se ele estivesse se referindo apenas ao ensino cristão comum que é pregado abertamente antes de todos os homens. Seus seguidores imediatos, os padres da igreja, sabiam perfeitamente o que ele queria dizer, pois todos eles usam precisamente a mesma fraseologia. Clemente de Alexandria, um dos primeiros e maiores de todos, conta-nos que não é lícito revelar aos profanos os mistérios da palavra. Outra consideração nos mostra claramente quanto deste ensinamento primitivo foi perdido. A igreja agora dedica-se exclusivamente a produzir homens bons, e aponta para o santo como sua maior glória e realização. Mas antigamente ela dizia ser capaz de fazer muito mais do que isso. Quando ela fez de um homem um santo, ela começou a trabalhar com ele que estava apenas começando, pois só então ele estaria apto para o treinamento e ensino que ela poderia dar-lhe então, mas não pode agora, porque ela esqueceu seu antigo conhecimento. Então ela tinha 3 estágios definitivos em seu curso de treinamento: purificação, iluminação e perfeição. Agora ela se contenta com a purificação preliminar, e não tem iluminação para dar. Leia o que diz Clemente: a pureza é apenas um estado negativo, valioso principalmente como condição de discernimento. Foi purificado no batismo e depois iniciado nos pequenos mistérios, adquiriu, isto é, os hábitos de autocontrole e reflexão, torna-se abundante para os mistérios maiores da gnose, o conhecimento científico de Deus. Em outro lugar ele diz: conhecimento é mais do que fé. A fé é um conhecimento sumário de verdades, adequadas para pessoas com pressa, mas o conhecimento é a fé científica.
E seu discípulo Orígenes escreve sobre a fé popular e irracional, que leva ao que ele chama de cristianismo físico, baseado na história do Evangelho, em oposição ao cristianismo espiritual conferido pela gnose da sabedoria. Falando em ensino fundado sobre a narrativa histórica, ele diz: que método melhor poderia ser concebido para ajudar as massas? Mas para aqueles que são sábios, eles sempre têm os ensinamentos mais elevados, que são dados apenas àqueles que provaram ser digno disso. Este ensinamento não está perdido. A Igreja o expulsou quando expulsou os grandes doutores gnósticos, mas não obstante foi preservado, e é precisamente essa sabedoria que estamos estudando. Precisamente isso que encontramos para responder a todos os problemas da vida, para nos dar uma regra racional pela qual viver, para ser para nós um verdadeiro evangelho de boas novas do alto. São Paulo indica a existência da doutrina secreta do cristianismo, quando diz aos Coríntios: e eu, irmãos, não vos pude falar como os espirituais, mas como os carnais, como crianças em Cristo. Você com leite, não com carne, porque ainda não o podeis suportar, não, nem agora podeis, porque ainda estáis carnal. 1 Coríntios capítulo 3 versículo 1. Jesus disse: não deis aos cães o que é santo, nem deis aos porcos as vossas pérolas, para que não eles os pisam, e se voltam e os despedaçam. Livro de Mateus capítulo 7 versículo 6. São Clemente de Alexandria disse sobre o dito acima de Jesus: mesmo agora eu temo, como é dito, lançar as pérolas aos porcos, para que eles não as pisem, e se voltem e nos despedacem. Pois é difícil exibir as palavras realmente puras e transparentes respeitando a verdadeira luz para os ouvintes destreinados. No primeiro século depois de Cristo, o termo «os mistérios de Jesus» foi frequentemente usado pelos cristãos professores, e o círculo interno de cristãos foi reconhecido como um corpo de almas avançadas que estava longe de ser capaz de compreender esses mistérios. A seguinte passagem de São Marcos capítulo 4 versículos de 10 ao 12, é interessante a este respeito. E, estando ele só, os que estavam com ele com os 12 lhe perguntaram as parábolas. E ele lhes disse: a vós é dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas as coisas são feitas em parábolas, para que vejam, e não percebam, e ouvindo eles podem ouvir, e não compreendam. O mesmo escritor diz: e com muitas dessas parábolas falou-lhes a palavra, conforme a podiam ouvir, e sem parábola não lhes falou, mas em particular a seus próprios discípulos expôs todas as coisas. Jesus disse aos seus discípulos, livro de João capítulo 16 versículo 12: ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Os ensinamentos ocultos afirmam que quando ele retornou em sua forma astral, após a crucificação, ele os ensinou muitas verdades místicas importantes e avançadas, falando das coisas pertencentes ao reino de Deus. Atos capítulo 1 versículo 3. Os primeiros padres cristãos falaram e escreveram abertamente sobre os mistérios cristãos, como todos os estudantes de história da Igreja bem conhecida. Policarpo, bispo de Esmirna, escreve alguns outros, esperando que estejam bem versados nas Sagradas Escrituras, e que nada está escondido de você, mas para mim esse privilégio ainda não é concedido. A Epístola de Policarpo, capítulo 7. Inácio, bispo de Antioquia, diz que ainda não é perfeito em Jesus Cristo. Pois agora começo a ser discípulo e falo com você como meu condiscípulo. Ele também se dirige a eles como sendo iniciados nos mistérios do Evangelho, com São Paulo, o santo, o mártir. Novamente, eu não poderia escrever para você coisas mais cheias de mistério, mas temo fazê-lo, para que não possa infligir danos a você que é apenas um bebê. Perdoe-me a este respeito, para que,
Como não sendo capaz de receber sua importação pesada, você deve ser estrangulado por eles. Pois mesmo eu, embora preso e capaz de compreender as coisas celestiais, o anjo da ordem e os diferentes tipos de anjos e hostes, a distinção entre poderes e domínios, e as diversidades entre tronos e autoridades, o poder dos aéons, e a preeminência dos querubins e serafins, a sublimidade do Espírito, o reino do Senhor, e sobretudo a incomparável majestade de Deus Todo-Poderoso. Embora eu esteja familiarizado com essas coisas, não sou, portanto, de modo algum perfeito, nem sou um discípulo como Paulo ou Pedro. E então, meus amigos, aqui eu encerro a parte 2 da lição 10, a doutrina secreta, do Mystic Christianity, de Yogi Ramacharaka. Agradeço imensamente que você tenha chegado até aqui, e antes de me despedir, gostaria que você me ajudasse deixando o seu like e se inscrevendo no canal, para que esse conteúdo seja recomendado para chegar em mais pessoas. Muito obrigado, um forte abraço, até o próximo vídeo.